Já sentiste que entraste ou estás numa relação onde não és feliz e que não és capaz de sair? Ou eventualmente que vives à mercê de validação externa de outras pessoas, de amigos, de familiares, para tu tomares as tuas próprias decisões? Ou eventualmente tu sentes que nada das decisões que tu tomes são tomadas por ti, mas sim tu procuras primeiro a validação externa? Ou sentes que os teus amigos têm que estar contigo a toda a hora, a todo momento e a todo segundo, seja pelo WhatsApp, seja por telefone, seja por mensagem? Tu sentes isto? Eu quero dizer-te que hoje venho falar precisamente sobre esse teu sentimento. Sentimento esse que talvez tu não consigas nomear, que é o sentimento de dependência emocional. Eu já fui uma dependente emocional e posso dizer-te que é das sensações mais aprisionantes que podem existir, porque na prática tu estás à mercê de outras pessoas, à mercê da validação de outras pessoas, à mercê da presença de outras pessoas na tua vida. Eu com isto não quero dizer que as pessoas não têm que estar presentes na tua vida. Têm sim, mas de uma forma saudável e não de uma forma que te leve a inferiorizar-te e a levar-te cada vez mais ao fundo. O conceito de dependência emocional, na prática, é uma reação ou uma emoção exacerbada, uma dependência exacerbada face às outras pessoas. Dependência é esta que te causa impacto negativo na tua vida, mas também na vida daqueles que estão ao teu lado, porque é uma carga emocional muito grande. E isso pode levar a um ponto em que destrua a pessoa que tu és e destrua a pessoa que está ao pé de ti, ou que a pessoa te destrua a ti, começa a perceber que, de certa forma, tu acabas por ser uma pessoa mais frágil e ficas num patamar inferior e isso acaba por haver aqui um aproveitamento da outra parte. Nem sempre, mas muitas das vezes, infelizmente, isto acontece. O conceito de dependência emocional é precisamente este. Eu acho que é muito importante nós falarmos sobre a origem da dependência emocional. Quando nós somos bebés e crianças, nós somos totalmente e 100%, 150%, 200% dependentes dos nossos pais, a todos os níveis. E quando nos tornamos adultos, o que acontece é que muitas das vezes, quando nós temos as nossas primeiras relações amorosas e nossas primeiras relações de amizade, se estas experiências não são tão agradáveis e se são experiências traumatizantes, tu acabas por criar um ciclo na tua cabeça, um ciclo emocional que te leva a acreditar que vai ser sempre assim. E, consequentemente, tu estando numa relação tóxica de amizade, de namoro, de casamento, o que quer que seja, a próxima vai ter sempre assim, e a outra, e a outra, e a outra. O importante é que tu consigas identificar que tu, neste momento, estás com um padrão emocional que não é saudável, que não é de todo o mais indicado para se ter a nível relacional em qualquer área da tua vida. E, portanto, aqui é importante que tu tenhas consciência disto. Como eu estava a dizer, como nós, enquanto bebés e crianças, estamos habituados a ser totalmente dependentes dos nossos pais, numa situação de adultos em que passamos por situações traumáticas, acabamos por colar a nossa criança ou o nosso adolescente que passou de dependente para um adulto, começamos a colar essa dependência à idade adulta. E o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que, assim como nós nos agarrávamos aos nossos pais, de forma tão exacerbada, de forma tão infantil, de forma tão desesperada, é o que acaba por acontecer na nossa idade adulta com as experiências que nós vamos passando. É importante referir também que muitas destas situações de dependência já trazem um cariz de origem, portanto um cariz familiar. Não todas elas, mas uma grande parte também vem desse cariz familiar e mais tarde, na idade adulta, acaba por se refletir. Ou seja, este colar não existe, existe sim um manter daquele padrão que passa para a idade adulta. Isto pode levar a sentimentos como ansiedade, depressão, frustração, insegurança ou até mesmo a perda da própria identidade. Ao perdermos a nossa identidade, acabamos por nos deixar levar cada vez mais neste ciclo que acaba por se tornar uma bola de neve. Ciclo vem atrás de ciclo, atrás de ciclo, atrás de ciclo, e cada vez mais tu achas que não mereces ter ninguém, não mereces ser feliz, não mereces ter nada que seja bom. E isso vai-te levar a um caminho muito sombrio, a um caminho muito de desespero,
a um caminho de desesperança que não é de todo saudável e que vai continuar a manter este ciclo de dependência. Uma questão relevante que eu acho que tu neste momento deves estar a colocar é: porque é que há pessoas que são dependentes emocionalmente e há pessoas que não são dependentes emocionalmente? Isso tem a ver com o que eu falei até agora, por dois motivos. O primeiro deles pode ser por terem tido aqui bases familiares que não foram tão saudáveis, não foram tão bem assentes numa estrutura firme e consistente, e pode ter a ver também com as primeiras experiências sociais que existem após a idade da adolescência, portanto na idade adulta, em que se começam a existir aqui a ligação de relações amorosas, a ligação de relações mais próximas a nível de amizade, até mesmo a nível de trabalho, porque este tipo de inseguranças acaba por passar também para áreas como é a área do trabalho, e é muito importante referir isto. As características de um dependente ou de uma dependente emocional, eu já falei um bocadinho até aqui sobre quais são, mas essencialmente é a necessidade de validação da pessoa externa, a necessidade que a pessoa externa esteja sempre ao lado dela, o não conseguir tomar decisões por ela própria. A pessoa não consegue mesmo, não consegue tomar uma decisão e necessita sempre que seja a outra pessoa a tomar essa decisão. Com o tempo, ao dar esta importância à outra pessoa e à opinião sobre o que a pessoa acha sobre determinada situação, a identidade vai-se perdendo e cada vez a pessoa vai se inferiorizando mais e vai sentindo cada vez mais que precisa daquela pessoa, porque na realidade não tem ferramentas para viver sozinha. Uma outra coisa muito importante e que a mim me acontecia muito é tu achares que o estado de espírito das outras pessoas é culpa tua. Eu posso dizer-te que na minha fase de dependência emocional, e eu hoje em dia acho piada a isto, mas que não tem piada nenhuma e que na altura eu não achava piada nenhuma, era que constantemente, se eu visse alguém com uma cara feia, ou em baixo, ou triste, ou chateada, eu chegava ao pé dessa pessoa com quem eu tinha algum tipo de ligação, fosse de amizade, fosse profissional. No caso era uma pessoa do meu ambiente profissional, e eu cheguei ao pé dessa pessoa e disse: olha, o que é que se passa contigo? Estás chateada comigo? Ou viste alguma coisa? Ao qual essa pessoa me responde: mas porquê que tu achas que eu estou sempre chateada contigo? Tens que parar de pensar que o mundo gira à tua volta. E ela tinha toda a razão. Eu não estava a querer que o mundo girasse à minha volta. Eu apenas estava a querer que ela validasse que o problema que ela tinha, que até poderia ser um problema pessoal, um problema de trabalho, um problema com o qual eu nada tinha a ver, nada tivesse a ver comigo. Era só isto que eu me queria certificar. Mas aquilo foi uma red flag para eu perceber: mas porquê é que eu faço isto? Porquê é que para mim é importante saber se aquela pessoa está chateada comigo? Se aquela pessoa na realidade estiver chateada contigo, ela vai falar contigo. E se não falar, tu falas. Se tu não falares, um dia tu vais saber. Um dia as coisas vão acontecer. Outro ponto importante é que tu colocas ou o teu parceiro ou as tuas amizades num pedestal. Tu achas que essas pessoas são superiores, conseguem fazer tudo, conseguem resolver tudo, conseguem tomar todas as decisões e tu não consegues fazer nada. Isto é mais um pensamento que te leva ao fundo e que te mantém neste ciclo constante e que cada vez aumenta mais e mais e mais para tu sentires que és inferior. Porque tu não tomas decisões, porque tu não tens a atenção deles, porque tu não sabes gerir a tua vida sem pedir validação, sem pedir uma informação. E isto é de facto muito importante que tu percebas. É que isto leva-te ao fundo e é um ciclo que não para, é uma bola de neve. Nesta fase, e dar-te aqui algumas dicas de como é que é importante ultrapassar a dependência emocional para tu alcançares aqui a tua libertação emocional de certa forma, e há alguns pontos que tu podes seguir para o fazer. O primeiro deles é tu teres aqui uma tomada de consciência, começares a perceber se tu estás numa relação que realmente te faz feliz ou se estás nessa relação simplesmente porque achas que não vais conseguir viver sem aquela pessoa, ou achas que não vais conseguir tomar decisão sem aquele amigo. Claro que nós, no dia-a-dia, pedimos opiniões aos nossos amigos. Não é disso que eu estou a falar. O que eu estou a falar é o ser dependente da opinião
e da validação de uma pessoa externa para tu tomares decisões na tua vida sobre as quais tu não és capaz de tomar, e tens sempre de perguntar a alguém. O segundo ponto é o autoconhecimento. É tu precisamente identificares os teus sentimentos. Sentes felicidade, sentes frustração, sentes incapacidade perante as situações da vida, sentes ansiedade, sentes depressão, sentes que não és suficiente. Este é um ponto muito importante. É tu olhares para dentro e saberes identificar que emoções te têm vindo a trazer no teu dia-a-dia e com que pessoas é que têm vindo a trazer este tipo de sentimentos e este tipo de emoções. O terceiro ponto é deixares de acreditar em padrões sociais, como ele ou ela é metade da tua laranja, ou ele ou ela é a tampa da tua panela. Não há tampa da panela e não há meia laranja. Tu és a laranja inteira e tu és a panela com a tampa. Deixa de seguir estes padrões sociais, porque isto só te leva mais ao fundo. Portanto, deixa de acreditar que tu precisas de uma metade da tua laranja. No máximo, tu és a laranja inteira e poderá vir outra laranja a acrescentar ao teu pomar. Outro ponto muito importante: começa a valorizar aquilo que tu já tens, as tuas pequenas conquistas. E quando eu digo pequenas conquistas, não precisa de ser estares na posição X do trabalho Y, ou teres o bacharelado X ou o PhD Y, pequenas coisas. Tens um carro mais antigo, valoriza o carro mais antigo porque ele é teu. Tens uma mesa para te sentares, tens internet para assistir a este vídeo, tens um trabalho, tens ar para respirar, tens água para beber, tens comida para comer, tens conforto na tua casa. Eu não sei o que é que tu tens porque eu não sei da tua vida, mas olha à tua volta e percebe o que é que tu tens. Dá valor às coisas que tu tens e às coisas que conquistaste. E não precisam de ser grandes coisas. O próximo passo importante é tu teres um hobby ou fazeres algum tipo de ação que te faça sentir bem dentro de ti. Tu podes ir para a dança, podes ir para o ginásio, podes ir fazer meditação. Tens imensos workshops sobre diversos temas, sobre diversos assuntos que tu te podes inscrever e que tu podes perceber que se tu fores, tu vais sentir que fizeste algo por ti. Tu podes ir para o voluntariado, por exemplo, ajudar pessoas, que tenho a certeza que vai fazer-te sentir super bem. Tu podes simplesmente ver a tua vizinha do prédio que está com as compras e que é um pouco mais velha e que tu pegas nas compras dela e levas nas compras a casa. São pequenas coisas que tu podes começar a fazer e que não exigem grande esforço. E acredita que isto vai trazer uma mudança muito grande dentro de ti e daquilo que tu achas sobre ti e daquilo que tu pensas sobre ti. Outro ponto importante é tu criares um círculo social. Normalmente, a pessoa que é dependente e emocional, ela fixa-se mais numa pessoa em concreto. Por isso é que quando a relação acaba, a pessoa fica sozinha e isto vai reforçar o padrão que ela acredita que vai ficar sempre sozinha e que vai ter de continuar em relações que não lhe fazem bem. Por isso, cria um círculo social. Nas tuas atividades que tu fores fazer, seja para o ginásio, seja fazer um curso, seja fazer um workshop, o que quer que seja, vai criando um círculo, mas vai criando ligações, vai partilhando experiências, permite que outras pessoas partilhem experiências contigo. E talvez tu encontres alguém que sinta o mesmo que tu. E aí sim, tu vais ver e vais falar com alguém e que vai perceber exatamente aquilo que tu sentes e aquilo que tu queres mudar. Não numa ideia de vitimização, mas sim se darem força para conseguirem ultrapassar este estado em que se encontram. Outro passo que te quero deixar, aliás, são mais 2 passos, eu considero que são os mais importantes. O primeiro deles, dentro de todos os que eu já te disse, o primeiro deles é aprender a dizer não. Se tu não queres ir a um sítio, diz não. Se tu não queres fazer uma coisa, diz não. E eu não estou a falar de trabalho, porque obviamente se tu estás a trabalhar e o teu chefe te manda fazer determinada coisa, tu não vais dizer não, chefe, não faço. Não é nesse sentido. Tu não és obrigada a ir onde tu não queres. Tu não és obrigada a estares numa relação que não te faz feliz. Tu não és obrigada a seguir as regras que uma pessoa te quer impor. Tu não és obrigada a nada. Por isso, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não até para ti própria. Se te vier um pensamento de eu preciso muito desta pessoa para viver, tu dizes para ti não.
Eu não preciso desta pessoa para viver. Eu consigo viver sozinha. Isto é um trabalho interno. E é importante dizer-te que este não é um caminho reto. Este é um caminho de altos e baixos, em que tu nos altos vais começando a sentir um certo alívio, depois voltas ao baixo e achas que voltou tudo ao mesmo e afinal todo o trabalho que tu tiveste foi em vão. Não foi em vão. É preciso foco e persistência. E é preciso muita coragem para o fazer. E eu tenho a certeza que tu tens toda essa coragem. O último passo que eu te quero dar é, se nenhuma destas situações funcionar, ainda que eu acho que seja preciso foco, consistência e persistência, procura ajuda profissional. Não há mal nenhum em procurar ajuda profissional se tu estás num estado em que não consegues sair do buraco. Nós sabemos que muitas das vezes, quando vemos este tipo de vídeos, idealizamos que esta pessoa fez e conseguiu e aconteceu. O caminho foi com pedras, foi cheio de pedras, foi cheio de ervas daninhas, foi muito difícil. Mas se não o conseguires fazer, não te condenes por isso e procura ajuda profissional. E não tem que ser vergonha, ela existe para isso mesmo. Por fim, depois de todos estes passos que eu espero que te tenham ajudado ou que te vão ajudar daqui para a frente, eu gosto muito de fazer analogias na minha vida. Eu vou fazer uma analogia de uma coisa que hoje em dia muita gente diz e que é realidade. Quando tu vais ao supermercado com fome, tu vais comprar, como estás com fome, tu vais comprar tudo o que é desnecessário, tudo o que não presta, tudo só para satisfazer a fome que tu sentes. Mas se tu já comeste em casa e vais ao supermercado e vais comprar sempre o essencial e apenas o essencial, é só isso que tu vais levar para casa, porque tu estás cheia. O que eu te quero dizer com esta analogia é quando tu estás cheia de ti própria, e não estou a falar de ego nem de arrogância, mas quando tu te preenches a ti própria dentro de ti, tu não precisas de coisas nem de pessoas desnecessárias na tua vida. Por isso, faz este caminho, segue este processo. Eu sei que um dia tu vais olhar para trás e vais ter muito orgulho da pessoa que és. E tu, neste momento, estás a passar por isto ou já passaste por isto? Deixa aqui nos comentários, comenta, compartilha, subscreve o meu canal se te identificas, partilha as tuas experiências, porque todos juntos podemos ajudar uns aos outros. Um beijinho e até ao próximo!